Fala pessoal, professor e escritor Walter Luiz, e aqui nós temos uma situação surpreendente de uma certa forma, e vou explicar por quê. André Mendonça interrompe Barroso em sessão do STF sobre drogas. Nós estamos passando por cima do legislador. Interessante, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, interrompeu a abertura da sessão desta quinta-feira que o debate os critérios que configuram o porte de maconha para uso pessoal. Na ocasião, o placar estava 5-3 pela descriminalização do porte para consumo. O que Mendonça fala? Nós estamos passando por cima do legislador, caso a votação prevaleça com essa votação que está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador, disse Mendonça. O presidente do STF, Barroso, abriu a sessão explicando os pontos que seriam analisados. Barroso contou que o presidente da CNBB, enfim, essa parte não é importante. Aí, segundo Barroso, o porte de drogas é um ato ilícito e a discussão não se referiria a isso, uma vez que esse entendimento permaneceria o mesmo. Será mesmo? Vamos ver aqui. Ele esclareceu que são dois pontos de análise na sessão desta quinta. Se o porte da droga vai ser considerado ilícito administrativo ou penal, se será possível fixar uma quantidade de droga para diferenciar usuário e traficante, qual quantidade será essa? No momento em que o presidente do STF esclareceu o que estava em discussão, o André Mendonça, que participava da sessão por videoconferência, começou a falar. Em seguida, Mendonça pediu a palavra. Em um dado momento, ele disse que o STF estaria passando por cima do legislador, já que o legislador definiu que portar drogas é crime. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial, nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é: quem vai fiscalizar? Digamos que é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção que está no ministro? Essa decisão tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário. Apenas estou seguindo a minha opinião. Completou Mendonça. Resto não precisa ler, não. Em resposta, o ministro Barroso disse: Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com tom mais panfletário. Aí o STF retomou nessa quinta-feira um recurso que discute critérios que configuram o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento começou em 2015, uma decisão da Corte terá impacto em pelo menos 6.354 casos. Aí bora lá. O que está em jogo? O Tribunal deve decidir se é crime uma pessoa ter consigo drogas para seu próprio consumo. Além disso, deve fixar em relação a uma ou mais substâncias a quantidade considerada como de uso individual. A discussão não envolve o tráfico de drogas, que já é crime. Vai dar da Lei de Drogas. A Lei de Drogas de 2006, ou seja, feita durante o governo Lula, o primeiro dele, se não me engano, ou o segundo, estabelece em seu artigo 28 que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No entanto, a legislação não fixa uma pena de prisão para a conduta, mas sim sanções como advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medidas educativas. Ou seja, embora seja um delito, a prática não leva o acusado para a prisão e nem registra os antecedentes criminais. A norma não diz quais são as substâncias classificadas como drogas, essa informação é do Ministério da Saúde. Além disso, determina que cabe ao juiz avaliar, no caso concreto, se o entorpecente é para uso individual, ou seja, ainda fica a critério do juiz. Aí, enfim, a diferença entre descriminalização, despenalização e legalização. Enfim, a questão é a seguinte: os caras estão discutindo se transforma de um início penal para administrativo. Qual dos dois que é? Para o cara que é considerado usuário. E aí você me pergunta: Walter, mas não vai ser ilícito? Mas no administrativo fica muito mais leve. E aí é um passo muito grande para eles poderem consumir mesmo. Porque a lei já é frouxa. Porque conforme ele disse, a pessoa não chega à cadeia. Tem lá umas sanções, essa comunidade, mas não vai para cadeia. Agora com isso vai ficar pior ainda. O cara vai o quê? Se vai advertir, por favor, não faça isso de novo. O cara vai fazer isso várias vezes, meu filho. E não vai ter muito problema com isso. Principalmente tudo tem fraca fiscalização. O próprio Mendonça falou: quem que vai fiscalizar? Quem que vai julgar? Então, isso aí é quase como descriminalizar mesmo. Porque já é frouxo, vai ficar mais frouxo ainda. Agora o meu destaque aqui para mim é que o André Mendonça, o ministro da STF, que o Bolsonaro botou junto depois do Nunes Marques, que o pessoal ficou falando besteira, traidor, botou o amigo do Toffoli, que é até uma das narrativas que eu refuto no meu livro Bolsonaro não traiu o Brasil, desmentindo o fim de duas narrativas. Link que eu posso até botar na descrição. Está na descrição. Então, vocês estão vendo aí uma narrativa cair por terra. Walter, mas daquele caso XY, Mendonça fez uma decisão ruim. Tá, filho. O que você esperava? O cara não é
vassalo de ninguém, nem mesmo Barroso, os outros ministros do STF que são esquerdistas, que são claramente esquerdistas, que foram indicados por Lula, Dilma, etc., nem mesmo eles todo o tempo fazem o que Lula e os outros querem. A maior parte eles fazem, né? Mas algumas vezes eles dão um ponto fora na curva. Então, claro que vai acontecer também com os ministros que Bolsonaro colocou. Mas no saldo, eles estão destoando muito dos caras do STF que estão do lado da esquerda. Então, para mim, foi o que deu de bom para colocar, tá? Enfim, é isso. Esse país aí tá complicado. Vamos meter cassino aí, vai botar o pessoal para flexibilizar ainda mais a questão de drogas pelo judiciário, e não na legislação. E o André Mendonça tem consciência disso e não é a favor, tá vendo? Outra coisa aí, pra você levar em conta que o cara, ele tá mais preocupado em defender a Constituição do que todos os outros ministros do STF, que querem simplesmente fazer interpretações criativas, que é o que nós chamamos de ativismo judicial. Enfim, curta, compartilhe, se inscreve no canal, e a verdade é uma só. Valeu!